Olá! Você está no canal Curiosidades Bíblicas Inusitadas. Não perca a oportunidade de inscrever para não perder nenhuma história bíblica inusitada. Hoje vamos falar sobre um dos momentos mais épicos da Bíblia. O desafio no Monte Carmelo, onde o profeta Elias enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, em uma batalha espiritual sem igual. Essa história cheia de tensão, drama e um final espetacular está no livro de 1 Reis, capítulo 18. Então, prepare-se para uma jornada que mostra como Deus se revelou de maneira impressionante diante de todo o povo de Israel. A história começa em um momento sombrio para Israel. O rei Acabe e sua esposa Jezabel haviam levado a nação a adorar deuses pagãos, principalmente Baal, o deus da chuva e da fertilidade. Sob o reinado de Acabe, a adoração ao Deus de Israel foi quase extinta, e os profetas do Senhor foram perseguidos. Nesse contexto, Deus levantou Elias, um profeta solitário, para desafiar esse sistema corrupto. Durante 3 anos, Deus impediu que chovesse em Israel, causando uma seca severa. Este foi o primeiro sinal de que Baal, o suposto deus da chuva, não tinha poder algum. Mas o clímax dessa história estava prestes a acontecer. Elias convocou Acabe e o povo de Israel para se encontrarem no Monte Carmelo. Ele propôs um desafio direto. Tanto ele quanto os profetas de Baal preparariam um altar com um sacrifício, mas sem acender o fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como o verdadeiro Deus. O Monte Carmelo era um local significativo, porque era considerado um lugar sagrado tanto para os adoradores de Baal quanto para os adoradores de Yahweh, o Deus de Israel. Era, portanto, o palco perfeito para esse confronto. Os profetas de Baal começaram o dia, preparando seu altar e sacrificando um boi. Desde a manhã até o meio-dia, eles clamaram: Ó Baal, respondi-nos. Eles dançaram ao redor do altar, gritaram, se cortaram até sangrar, tudo para chamar a atenção de seu Deus. Mas nada aconteceu. Nenhuma resposta, nenhum som, nenhum sinal de fogo. Elias, em um momento de confiança irônica, começou a zombar deles. Ele disse: gritem mais alto. Talvez ele esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Quem sabe ele está dormindo e precisa ser acordado. Os profetas de Baal redobraram seus esforços, mas o silêncio foi ensurdecedor. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo para se aproximar. Ele queria que todos vissem claramente o que estava prestes a acontecer. Elias começou a restaurar o altar do Senhor, que havia sido destruído. Ele usou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, para lembrar ao povo de sua identidade e aliança com Deus. Depois de preparar o altar e colocar o sacrifício sobre ele, Elias fez algo inesperado. Mandou encharcar o sacrifício com água. 3 vezes ele pediu que despejassem água sobre o altar, até que a água escorresse e enchesse a vala ao redor. Isso não era apenas um ato simbólico. Elias estava deixando claro que, se o sacrifício fosse queimado, seria por um poder que não era deste mundo. Então, com todos os olhos fixos nele, Elias orou. Sua oração foi simples, mas poderosa. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Imediatamente, fogo desceu do céu. Mas não foi um fogo comum. Era um fogo de poder sobrenatural que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água na vala. Não restou nada. O fogo de Deus, tão poderoso e absoluto, deixou claro a todos ali quem era o verdadeiro Deus. Diante desse espetáculo, o povo de Israel caiu com o rosto em terra e exclamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Naquele momento, houve uma conversão em massa, pois o poder de Deus havia sido revelado de forma incontestável. Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e executados no rio Quizon, pondo fim à sua influência maligna sobre Israel. Logo depois desse evento, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e orou por chuva. E, depois de 7 vezes, o servo de Elias viu uma pequena nuvem se levantando do mar. Essa pequena nuvem cresceu rapidamente.
E logo uma grande chuva caiu sobre a terra, quebrando a seca que havia durado 3 anos. Esse final simboliza a restauração de Israel, tanto física quanto espiritualmente. A chuva era um sinal do favor de Deus, renovado sobre o povo que agora reconhecia sua soberania. Essa história não é apenas uma demonstração de poder, mas também uma lição profunda sobre fé, obediência e o chamado para nos voltarmos ao verdadeiro Deus. O desafio no Monte Carmelo nos lembra que, não importa o quanto o mal pareça prevalecer, o poder de Deus é incomparável e sempre triunfará. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe um gostei e compartilhe para um amigo.